Oi, pessoal. Eu gostaria hoje de falar de um sujeito interessante, que é Bruxelas, que todo mundo, muita gente deve se perguntar, mas por que está tendo tanta bomba na Europa? Ou por que esses muçulmanos estão fazendo lá? Olha, eu tenho uma experiência grande de morar na Europa, principalmente Bruxelas. Eu morei lá em Bruxelas mais de 20 anos. Eu saí do Brasil em 1989, fui direto para Bruxelas e lá fiquei. E de lá viajei pela Europa, viajei como todo brasileiro, né? Quando tem a oportunidade, viajei pela Europa do oeste quase toda, né? Só não cheguei na parte mais pobre da Europa, que é a parte do leste. Fui em Praga, mas em pobreza eu já conheço, eu não precisava ficar dando a volta da pobreza do mundo. Também tive no Egito também, né? E lá eu vi mais de perto, né? Que eu cheguei no Egito num momento muito intenso, muito tenso dos muçulmanos e os europeus, né? Voltando para Bruxelas, essa problemática muçulmana ela é muito intensa e ela é um novo fenômeno da nossa sociedade. E ela, em Bruxelas, durou apenas 20 anos para que o quadro europeu de Bruxelas completamente se transformou completamente, mudou de uma rapidez impressionante. Essas revoltas que nós vemos, essas bombas, é porque Bruxelas realmente se tornou o centro dos muçulmanos. Para você ter uma ideia, Bruxelas é não oficial, mas na realidade, na ponta do lápis, como falam, a maior cidade muçulmana fora dos países muçulmanos. Então, realmente é uma população muito grande. E esse extremismo, esse fundamentalismo é o que é o mais perigoso. Ele está crescendo assustadoramente. Isso tudo começou muito simultaneamente. Quando eu cheguei na Bélgica, não se falava de muçulmano, se falava de árabes, árabes aqui, árabes ali. E em pouco tempo, esse termo árabe foi sendo substituído por Islã, por muçulmano, por tudo que nós hoje ouvimos e pouca gente entende. Na minha opinião, eu vivi de perto, porque quando eu cheguei em Bruxelas, eu morava numa cidade, vamos dizer, a zona sul de Bruxelas, muito bem, né? Você não via essa pobreza, não via essas mudanças tão radicais, porque a cidade foi dividida entre os árabes imigrantes de um lado e os europeus do outro. Quando as coisas começaram a melhorar e eu comecei a me tornei uma cidadã belga, com nacionalidade belga, eu tive a possibilidade de poder comprar um imóvel que eu decidi de comprar na área árabe, que era mais conveniente, barato e que, como todo brasileiro, eu não via diferença nenhuma entre os muçulmanos lá, sem conhecer, e um brasileiro que, né, porque para mim era tudo a mesma coisa. E morei 7 anos nesse quartier, né, que é chamaria as favelas da Europa, e realmente é assustador. É assustador, é impressionante como eles não se integram, não aceitam a modernidade, não aceitam nenhuma outra cultura que não seja deles, é, nunca falam o que pensam, a verdade, estão sempre desviando, mas na hora da ação você sabe muito bem, aí lá você vai ver a realidade. Eles não se manifestam muito, são muito discretos, porque eles fazem devagar, eles têm uma capacidade de querer manipular as pessoas, modificar aos poucos. Eu nem sei se é intencional, seja talvez natural. Tive muitos amigos muçulmanos, hoje eu não tenho contato direto, porque eu me afastei, uma opção minha, porque eu não pude me integrar nesse mundo muçulmano. Para mim, foi uma experiência. Hoje eu conheço a problemática, vi de perto e tenho a coragem de falar que realmente as pessoas que não conhecem devem tomar muito cuidado quando tomam um lado, né? Defender os fundamentalistas, que é o problema maior dos muçulmanos, são essas pessoas. Só que os fundamentalistas, eles são, de uma certa forma,
apoiado pela outra parte também. Então, ainda é mais problemática. Então, os que não são fundamentalistas também vão ficar discretos e vão ficar quietinhos, enquanto os outros vão agir. Isso aí é o que tá é onde mora o perigo. O socialismo da Europa alimentou essa situação. Então, esse lado social europeu permitiu com que esse povo, na verdade, fossem para a Europa só em busca não de trabalho, quer dizer, os pais sim, as pessoas que foram lá pela primeira, no princípio, foram lá para trabalhar como qualquer outro imigrante, eu e outros, né? Estudar, trabalhar, qualquer que fosse a razão. Principalmente os árabes foram lá para trabalhar e trabalharam. Só que a segunda geração, os filhos, eles já começaram a beneficiar do sistema com mentalidade de aproveitador, aproveitar o sistema social. O sistema social é um sistema perigoso, porque ele realmente alimenta pessoas e ideias utopisticas. As pessoas param de trabalhar, as pessoas param de querer ter objetivo, porque o sistema está alimentando isso. Então, essa problemática da Europa começou pelo apoio do próprio governo europeu. E eu falo por experiência, é um problema social europeu que foram deixando isso acontecer. Então, esse problema, ele tomou uma amplitude, né, um tamanho assim incontrolável. Porque o que eles não esperavam também é que essa população, elas se casam entre eles. A família fica unida, né? Então, um povo muito familiar, que primo casa com primo, ou as mulheres são praticamente assim vendidas entre eles. Não falam o termo vender, né? Porque chamam dote, né? Mas na realidade elas são entregues a um primo de um primo de um primo, e aí eles vão buscar, os homens foram buscar essas mulheres lá no países deles, nem conhecem, casam, assim fizeram filho. E eu vi muitos dos meus amigos que nasceram lá e que no final iam buscar as esposas lá, qualquer buraco lá, para poder se fortalecerem, para poder ter a força que tem hoje. Então, realmente, essa união familiar e a problemática do socialismo, desemprego e o apoio do governo de alimentar essa sociedade é o que deu o resultado que está tendo hoje. Eles perderam o controle e aí que deu uma abertura aos fundamentalistas que cresceram extremamente, estão crescendo, estão assim expandindo, estão querendo invadir agora o mundo inteiro. Nós, brasileiros ou Sudamérica, não estamos livres dessa situação, a menos que as pessoas sejam realmente alertadas que o fundamentalismo, esses radicalismo religioso, seja ele muçulmano ou cristão, ele não é bem-vindo para uma população. Que os cristãos que se radicalizaram chegaram ao que chegaram na Inquisição. Não esqueça que são hoje os muçulmanos que estão vivendo o período da Inquisição. Então, eu não estou defendendo nenhuma religião católica ou protestante ou muçulmano que se radicaliza. Então, o radicalismo ele é uma problemática. O socialismo ele alimenta as pessoas a longo termo a não quererem lutar para um mundo melhor, a não valorizar o que recebem. Então, esses governos que ficam alimentando sem dar uma real educação, sem investir na educação, no trabalho e na economia do país, pessoal, abra o olho, porque realmente, por experiência, eu vi a queda de Bruxelas. Eu estava lá. Hoje eu tenho amigos e famílias em Bruxelas. Eu tenho filhos e netos que estão lá no meio, entendeu? E eu sei que é muito triste, porque eu tô aqui, eu saí, não estou morando mais em Bruxelas, eu estou nos Estados Unidos. Um dia quero voltar para o Brasil, obviamente, porque eu estou dando a volta no mundo, mas esses que não estão tendo a oportunidade de conhecerem, de ver e de ouvirem esse vídeo, e se informem e tomem cuidado, porque no voto
um voto, ele fala muito, ele diz muito. Os europeus, eles fecharam olhos, a população não quis ver o problema, entendeu? Eu ouvi muitos dos meus amigos belgas acharem que eu era muito radical e, infelizmente, hoje o resultado está aí. Eu não preciso falar, qualquer um vê no jornal que não era um problema de eu ser radical e eu querer sair de Bruxelas, porque eu sabia que eu não queria mudar a minha base, brasileira moderna, de influência católica ou candomblé, sei lá, tudo que eu recebi no Brasil como influência espiritual, sou uma pessoa muito espiritual, não defendo fundamentalismo, não defendo, e esse é o problema de Bruxelas. Hoje em dia, a Europa, Bruxelas é uma parte, a Bruxelas é o que tá a concentração desse mundo muçulmano, mais a França, a Inglaterra, a Suécia, por aí vai. E o que mais? França, Suécia, Alemanha, tudo tá indo no mesmo caminho. Já estão chegando do outro lado do oceano, trazendo a mesma ideologia no começo, de imigrantes, só que trazem também a bagagem religiosa, que é uma religião que não tem abertura para a modernização, não tem abertura para outros, e assim vai. Então, cada um tem que tomar conhecimento e saber para que lado fica. Vai ser divisão mundial. Ou você vai optar para um, ou vai optar para outro, mas sabendo que todo radicalismo ele leva a esse estado que estamos aí, e um governo que alimenta, né, esse tipo de situação, né? Então, se tiverem alguma pergunta mais, alguma coisa que eu possa ajudar a entender, pela minha experiência, não hesitem de perguntar, e se não perguntarem, que tenham um proveito desse vídeo ou não, eu espero que sim. Eu demorei muito tempo para tomar essa decisão, não tenho partido político nenhum, mas certamente eu acho que muito em breve eu vou ter que estar falando mais alto, mais abertamente dessas tendências religiosas que eu tenho as minhas precauções, tá bom? E obrigada se chegarem até o final do vídeo. Tá? Tchau.